Você sabia que aquilo que você coloca no prato pode estar alimentando a sua ansiedade, a sua depressão e até doenças como o Alzheimer? Imagine o seu cérebro como uma central elétrica, mas em vez de energia limpa, ele está mergulhado em fumaça, faíscas, fogo silencioso, uma inflamação invisível que corrói suas emoções e pensamentos. Hoje você vai descobrir por que o que acontece no intestino não fica no intestino e como a comida errada pode estar queimando o seu cérebro sem que você perceba. Quando você olha para um prato de comida, dificilmente imagina que aquilo pode ser gasolina para um incêndio silencioso dentro da sua cabeça. Mas é exatamente isso que acontece com alimentos ultraprocessados. Biscoitos recheados, refrigerantes, embutidos e frituras são como fósforos lançados num barril de pólvora. Inflamam o intestino, desregulam a flora intestinal e criam um desequilíbrio que ecoa no cérebro. A inflamação intestinal é como uma faísca elétrica que percorre cabos até chegar no seu sistema nervoso. E quando chega lá, não é dor física que você sente, mas sim irritação, ansiedade, falta de foco, lapsos de memória. O cérebro inflamado não dói. Ele confunde, desanima, sabota a clareza da mente. Muitas pessoas acham que estão apenas cansadas ou que têm um dia ruim. Mas, na verdade, estão vivendo um estado crônico de neuroinflamação. Dentro do seu abdômen existe um ecossistema inteiro. Trilhões de bactérias vivem ali, numa comunidade invisível chamada microbiota intestinal. Elas são responsáveis por produzir até 90% da serotonina do corpo, o hormônio da felicidade. Ou seja, o intestino literalmente conversa com o cérebro sobre como você se sente. Quando essa microbiota está equilibrada, você se sente mais leve, mais disposto, mais estável emocionalmente. Mas quando está desregulada, a mensagem enviada ao cérebro é de caos. Insônia, depressão, impulsos descontrolados. O intestino é um maestro silencioso da sua saúde mental. E o que alimenta esse maestro, o que você coloca no prato, não é só a comida que inflama o cérebro. O estresse crônico é como jogar gasolina nessa fogueira. Quando você vive em alerta constante, seu corpo produz cortisol sem descanso. Esse hormônio em excesso ataca os neurônios, reduz a memória e aumenta a ansiedade. O cérebro estressado vive em estado de guerra. Pensamentos acelerados, coração disparado, músculos tensos. Atenção, fique comigo até o final. Vou te falar como soluções práticas irão te deixar mais saudável e viver mais. Isso eu te dou certeza. E junto da má alimentação, o efeito é devastador. O corpo fica incapaz de desligar, o sono se fragmenta e o ciclo da inflamação se retroalimenta. O estresse sozinho já é um inimigo, mas combinado com alimentação ruim, é como se duas forças se unissem para sabotar sua mente. Você já sentiu a mente pesada, como se estivesse vivendo num nevoeiro? Essa sensação é conhecida como brain fog, a névoa cerebral. Ela não é uma doença em si, mas um sintoma clássico da inflamação cerebral. A névoa mental rouba a clareza, tira a produtividade e até afeta a autoestima. Muitas pessoas confundem com preguiça ou falta de motivação. Mas a verdade é que esse nevoeiro químico é produzido pelo corpo, não pela vontade. A inflamação cria uma barreira invisível entre você e o mundo. Você vê, mas não sente com intensidade. Vive, mas sem energia. Dormir deveria ser o momento em que o corpo se regenera, mas em cérebros inflamados, o sono perde a capacidade de restaurar. A pessoa pode dormir 8 horas e acordar cansada, porque a inflamação sabota os ciclos profundos do sono. E sem sono de qualidade, o cérebro acumula toxinas, perde plasticidade e envelhece mais rápido. É por isso que insônia, depressão e inflamação caminham de mãos dadas. Não se trata apenas de deitar na cama.
Se trata de permitir que o corpo entre em estado de reparo verdadeiro, e isso não acontece num organismo inflamado. Apesar de tudo, há uma verdade que não pode ser ignorada. O cérebro é plástico. Ele se adapta, se reconstrói, cria novos caminhos. A inflamação não precisa ser sentença eterna, mas ela precisa ser reconhecida. Ignorar é como deixar uma vela acesa em uma sala fechada. Uma hora o fogo toma conta. Reconhecer é o primeiro passo para apagar essa chama silenciosa. Não se trata de modismos, dietas milagrosas ou soluções rápidas. Trata-se de voltar ao básico: comida de verdade, sono de qualidade, respiração consciente e menos intoxicação diária. Talvez isso não apague todas as chamas, mas com certeza diminui a fumaça que sufoca sua mente. A boa notícia é que a mesma comida que inflama também pode curar. Alimentos naturais, ricos em fibras, cores, gorduras boas, não só alimentam o corpo, mas também equilibram esse segundo cérebro. Quando o intestino volta a produzir serotonina, dopamina e energia limpa, o fogo no cérebro se apaga e a mente encontra paz. Vamos lá para as soluções práticas que estava esperando? Número 1. Substitua pelo menos uma refeição ultraprocessada do seu dia por comida de verdade. Arroz, feijão, legumes e verduras. Pequenas trocas criam grandes mudanças no longo prazo. Número 2. Aumente o consumo de fibras, frutas, legumes, sementes. Elas alimentam as bactérias boas que protegem seu cérebro. Número 3. Crie um ritual de 10 minutos de respiração lenta antes de dormir. Isso ajuda a reduzir o cortisol e dá ao cérebro um pequeno respiro. Número 4. Reduza o consumo de açúcar adicionado, refrigerantes, doces, sucos artificiais. Ele é um dos maiores gatilhos da névoa cerebral. Número 5. Desligue telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul das telas aumenta a inflamação e impede a melatonina de agir. Comece com um diário simples de hábitos. Anote o que comeu, como dormiu e como se sentiu. Autoconhecimento é o primeiro remédio. Talvez a sua dor não esteja só no coração, mas no que você coloca todos os dias no prato. Cuidar do seu cérebro começa antes da mente, começa no intestino. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Talvez alguém que você ama esteja sofrendo em silêncio com um cérebro inflamado.